Vamos a isto, 4 e 2 minutos, e portanto acho muito bem, não fizemos os 5 minutos académicos, o que me parece uma boa solução. Eu queria, antes de mais, e em nome da Presidente do Politécnico, agradecer à Federação Académica do Porto o convite que nos fez para esta iniciativa. A Sra. Presidente do Politécnico está neste momento na tomada de posse de uma das escolas do Politécnico e, portanto, era de todo impossível estar aqui hoje presente e pediu-me que aqui estivesse. E eu queria, em breves palavras, sublinhar basicamente duas ideias. A primeira queria sublinhar a iniciativa da Federação Académica do Porto e, sobretudo, a qualidade do documento que apresenta. Eu acho que esse é um elemento muito interessante e que, aliás, alinha com o próprio caráter muito interessante da própria Federação Académica do Porto. Eu acho, aliás, que é um bom exemplo do esforço de articulação que é necessário ao nível do ensino superior. E, portanto, a Federação Académica do Porto foi pioneira nesse esforço e eu acho que é bom afirmar isso, mas queria também, de facto, afirmar a qualidade do documento. Eu quero dizer que li com muita atenção o documento que foi enviado primeiro por correio eletrónico e não estou de acordo com tudo o que lá é afirmado, mas o que eu diria é, ainda bem que não estou de acordo com tudo o que lá é afirmado. Porque é um documento que, não estando de acordo com tudo, reconheço uma qualidade indiscutível ao documento. É um documento bem suportado, bem sustentado e que combina, do meu ponto de vista, muito bem as dimensões mais analíticas sobre o ensino superior e as dimensões mais programáticas, que são fundamentais numa federação académica, ou seja, uma postura clara sobre aquilo que defende para o ensino superior. E eu acho que é isto que torna a Federação Académica do Porto como um interlocutor fundamental na Academia do Porto. É ter ideias claras sobre as coisas. Aliás, acabava de dizer há pouco tempo que já tive a oportunidade de assistir a debates organizados pela FAD, onde estiveram presentes elementos de diversas instituições de ensino superior aqui do Porto, e exatamente o que eu já pude perceber é que há um pensamento programático que a Federação Académica do Porto tem sobre o ensino superior, e isso é fundamental. Devo dizer, aliás, que tendo sido dirigente associativo, quer no ensino secundário, quer numa escola, na altura do liceu, próximo de Garcia da Hora, e depois fundador da Associação Académica da Universidade de Minho, reconheço-me também desse ponto de vista neste esforço que a Federação Académica do Porto apresenta. E eu acho, ainda por cima, que nós vivemos um momento em que há um conjunto de desafios fundamentais para o ensino superior e em que, portanto, precisamos destes contributos de qualidade. Queria aqui sublinhar meia dúzia de desafios que me parecem essenciais. E queria sublinhar desafios sobre os quais, todos eles, este documento reflete, pensa e faz propostas. Um primeiro que me parece absolutamente decisivo é esta clarificação dos propósitos dos ensinos universitário e politécnico. É, aliás, um desafio com que nos confrontamos já há muito tempo, mas que nos últimos tempos se tem afirmado de uma forma muito clara. Eu acho que essa é uma reflexão necessária, é uma reflexão para a qual nós, no Instituto Politécnico do Porto, partimos com uma perspectiva construída pela positiva, mas acho que é uma clarificação que é muito importante, mais centrada nos objetivos e nos processos do que nas designações. E queria, aliás, aqui, a propósito disso, sublinhar
que creio que o que é fundamental é que esse debate, e em Portugal nem sempre isso é fácil, esse debate seja um debate em torno deste sistema binário, que é importante, e não de um sistema hierárquico, para que sempre temos forte tendência para caminhar. Nós, em Portugal, somos um país com profundas desigualdades sociais ainda, com umas visões ainda muito corporativas sobre muitas coisas, e isto acaba por se refletir no olhar que temos sobre quase tudo. E é muito curioso pensar nesta clarificação também por esse ângulo. Dizia-me um colega que é investigador num centro de investigação da Universidade do Porto, dizia-me que há um dado muito curioso na população estudantil do Politécnico e do Universitário que vale a pena termos sempre em conta, que é, se criarmos duas categorias sociais, claro que nós podemos sempre criar as que entendermos, é muito curioso verificar que o universitário tem, nas classes mais favorecidas, menos favorecidas, a universidade tem 70% nas mais favorecidas e 30% das menos favorecidas, e que no Politécnico vivemos uma situação absolutamente inversa. Ora, o que eu acho é que isto pode ser um sinal positivo, que o Politécnico está a conseguir conquistar grupos sociais que é fundamental estarem envolvidos no ensino superior. Agora, o que eu creio é que em Portugal temos que ter cuidado para não transformar nisto num sistema que seja hierárquico também o próprio sistema. Ou seja, nós temos que ter o cuidado de afirmar esta paridade simbólica entre estes dois sistemas que devem, numa lógica binária, devem estar presentes, mas com valores simbólicos equiparáveis. Depois, há um outro desafio que me parece muito importante, sobre o qual o documento também reflete muito, que é a questão da autonomia do ensino superior. Aí nem sempre estou de acordo com o documento e acho que, por vezes, há algumas tentações, que são muito também presentes em Portugal, de achar que tudo se resolve se houver uma maior clarificação legislativa sobre o sistema. Portanto, sobretudo, se pretende que se resolverá com mais uma intervenção legislativa que torne bem claro isto e aquilo. Eu não tenho tantas certezas sobre essas virtudes normativas sobre os sistemas, mas creio, pelo contrário, que é preciso, e aí estou de acordo convosco, que é preciso que a autonomia se suporte em regras muito claras. E essas regras é que precisam, as regras essenciais é que têm que ser claras. E aí vocês defendem isso, mesmo em termos de financiamento, e aí estou, de facto, totalmente de acordo. Acho que é um desafio importante que temos neste momento também em Portugal. O outro para o qual estamos sempre disponíveis e que nos parece fundamental reforçar, que temos passos muito importantes nos últimos anos, é a questão da avaliação do sistema. Uma autonomia significa um sistema que está disposto e interessado numa avaliação, que é também uma avaliação externa, que é uma avaliação valorizada e que deve ser, do nosso ponto de vista, claramente reforçada. Exatamente até para evitar que as leituras sociais sobre o valor das várias instituições estejam marcadas, por exemplo, a questão das designações, e não pelo valor que, efetivamente, as instituições possuem. Um desafio final que eu aqui queria sublinhar e que eu acho que é sempre, aliás, até dois. Um que me parece muito importante é não esquecermos a população adulta portuguesa. Nós temos, relativamente à população jovem, dados já muito interessantes sobre o envolvimento no ensino superior, mas não nos podemos esquecer que, no que diz respeito à população adulta, nós continuamos a ter uma situação verdadeiramente catastrófica. Os dados são absolutamente claros. Fizemos já esforços significativos, mas tenho que dizer, esforços pouco conseguidos. No ensino superior, é ver o que é que acontece com os cursos pós-laborais, por exemplo. Eles não têm a adesão que seria desejada na circunstância que o país vive e se pensarmos no nível de qualificação que a população adulta portuguesa apresenta. Esse é, seguramente, o maior desafio que nós temos. Eu costumo dizer que em Portugal nós temos dois grandes desafios. Um é o demográfico e o outro é o das qualificações, mas, sobretudo, das qualificações da população adulta. E, portanto, este é um desafio muito importante, não está muito presente na vossa reflexão neste documento, mas eu creio que é um desafio absolutamente crucial e que vale a pena assumir. A própria Federação Académica do Porto tem que ter um olhar mais atento sobre esses estudantes adultos, até porque eu sei que são estudantes muito difíceis de envolver nas atividades associativas.
Uma última referência para a questão, e que está ligada a esta, que é a necessidade de reforçar as políticas e estruturas da ação social. Vocês fazem uma boa reflexão sobre esse problema, fazem propostas muito válidas do meu ponto de vista, e essa é uma questão, de facto, decisiva. Nós temos que conseguir avanços muito significativos nessa área, porque, de facto, as próprias circunstâncias económicas que o país vive obrigam a que se dedique uma atenção muito especial a essa área. Uma última nota, já disse a última 3 vezes, mas prometo que esta é a última, que é a questão que não é muito aqui abordada, mas que me parece muito importante, até porque a FAP é um bom exemplo, que é a questão da responsabilidade social dos estudantes. Há bons exemplos em Portugal, mas eu creio que o ensino superior precisa de promover políticas mais consistentes de responsabilização social dos estudantes do ensino superior. Eu tenho para mim, como ex-estudante do ensino superior, que das experiências mais ricas que tive foram exatamente as experiências como dirigente associativo, mas também as experiências em que, através do associativismo estudantil, me obrigou a ter um olhar mais atento sobre as diferentes realidades sociais em que depois nos vamos inserir enquanto trabalhadores. Essa questão é uma questão, do meu ponto de vista, central para o futuro e decisiva de ser considerada. A questão da empregabilidade é uma questão que vocês aqui colocam muito bem e eu revejo totalmente no modo como vocês discutem e encaram esta questão. Em suma, e para concluir, eu acho que estamos aqui perante um bom documento para refletir as questões do ensino superior, um bom contributo para um diálogo que é absolutamente fundamental entre a FAP, a Presidência do Politécnico, a Reitoria da Universidade do Porto, a Universidade Católica e as outras instituições do ensino superior da cidade. Portanto, estão de parabéns por isso, os meus parabéns, e os parabéns do Politécnico e da Presidência do Politécnico. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vou chamar então agora a estar a palavra o Dr. Manuel Fontes de Carvalho, pró-reitor da Universidade do Porto. O Sr. Presidente do Polo da FOS da Universidade Católica, o Sr. Pró-Presidente do Politécnico do Porto, o Sr. Presidente da Assembleia Geral da FAP, o caro Presidente da FAP e o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, por quem tenho um enorme apreço e o senhor não sabe, mas tenho uma particularidade que nos une, é que ambos somos adeptos desde criança do Sporting Clube de Braga. Portanto, acho que estamos aqui os dois bem integrados. Aliás, está aqui o Dr. Manuel Vasco, eu não sei se ele é portista, mas pelo menos é da minha terra, evidentemente. Provavelmente somos 3. Isso então honra-me ainda muito mais. Agora vamos ver se ganhamos o campeonato do nosso colégio. Pelo menos alguma coisa que ganhamos de certeza. Ganhamos o direito de estar aqui e isso acho que já é muito importante. Eu queria dizer-vos o seguinte: o Sr. Reitor, José Feito Azevedo, pediu-me para o apresentar. Espero estar à altura, porque tenho hoje uma apresentação da Universidade de Lisboa e, portanto, não teve de forma alguma a possibilidade de falar. Não vou, seguramente, comentar o livro, porque isso é com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, naturalmente que não seria eu a pessoa indicada para o fazer, temos cá quem o faça de outra forma e muito melhor do que qualquer um. Mas queria dizer-vos o seguinte: acho que esta obra aparece numa altura que para nós, nova equipa da Universidade, para nós, nova equipa da Universidade do Porto, é extremamente importante. Eu queria deixar aqui vincado que no programa do professor Sebastião Feio de Azevedo, o nosso reitor, está e esteve sempre a ideia de dar voz aos estudantes. E essa voz aos estudantes vai passar pela minha pessoa. Pela primeira vez a Universidade do Porto tem um pró-reitor para os estudantes que vai acumular aquilo que o Sr. Professor agora também falou e que eu acho com toda a propriedade
que é as questões da ação social. O Pró-Reitor para os estudantes da Universidade do Porto acumula também a gestão, ou melhor, o acompanhamento político dos serviços sociais da Universidade do Porto. Serviços sociais da Universidade do Porto que, como todas as universidades do país, como todas as instituições de ensino superior do país, neste momento estão assoberbados com os grandes problemas que temos no futuro dos nossos jovens colegas e, sobretudo, naquilo que diz respeito às questões de ordem económica e social, que há uns anos atrás não tinham expressão, mas que hoje têm expressão de grande profundidade e nós temos a obrigação de acudir a esse tipo de problemas. Por isso, vocês têm o Pró-Reitor para os estudantes e, como já tive a oportunidade de dizer, nós estamos há 3 semanas com esta responsabilidade, mas já tive a oportunidade de dizer, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, aos vossos colegas e vossos representantes, a porta do gabinete do Pró-Reitor para os estudantes está sempre aberta para todos, não precisam bater à porta. Portanto, essa é uma das grandes preocupações desta equipa reitora. E acho que este livro também aparece numa altura em que nós precisamos muito de ter também algum conforto no apoio que podemos ter nos estudantes. O Sr. Professor falou um bocadinho do seu passado, mas eu queria dizer-vos que comungo muito daquilo que diz, porque vivi também como estudante e depois como dirigente de uma faculdade, anos de algum contentamento e, sobretudo, pela contribuição que os estudantes deram nos órgãos de gestão das 2 faculdades onde estive, foi a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Medicina Dentária. Tive o privilégio de estar no Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina nos longos anos de 1975 e 76 e tive o privilégio depois de ser dirigente já como docente nos Conselhos Diretivos da Faculdade de Medicina Dentária, portanto estive em 2 órgãos diferentes. E estive dos 2 lados da barricada. De um lado como representante dos estudantes da Faculdade de Medicina e depois tendo ao meu lado colegas que hoje têm grande relevo na sociedade portuguesa. Porquê? Porque foram capazes de desenvolver a sua mente como dirigentes ao lado daqueles que mais velhos os iam ajudando e, sobretudo, iam aprendendo muito com aquilo que eles nos transmitiam. Portanto, não vou estender-me mais, queria que tivessem cientes disto. Nós, equipa dirigente da Universidade do Porto, temos a garantia que o contributo dos estudantes, que muitas vezes tem sido esquecido nas nossas escolas, o contributo dos estudantes é essencial para que nós consigamos levar o barco a bom porto. E é essencial que nós também tenhamos cada vez mais atenção aos seus problemas, que muitas vezes passam ao lado de todos aqueles que têm a responsabilidade de gerir. Muito obrigado por terem atendido. Muito obrigado, professor. Eu chamava agora então a usar a palavra o Dr. Manuel Barros, diretor regional do Norte, português do Desporto e Juventude. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Centro Regional da Universidade Católica do Porto. Queria cumprimentar o meu grande amigo, professor Marcelo Rebelo de Sousa, quem tenho o gosto de conhecer e conviver desde os meus tempos, anos de juventude. Meu caro Ruben Alves, meu caro Francisco, Presidente da Assembleia Geral, Sr. Professor Fontes Carvalho, Srs. Professores e amigos do Instituto Politécnico de Porto, demais professores, caros estudantes. Eu vou ser muito breve, mas quero dizer que eu não tive a oportunidade de ler a moção, de ler o livro, mas não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que, não com pormenor, mas de forma geral, sei o que está contido nele, até porque tem uma aproximação muito forte aos estudantes e tem uma aproximação muito forte com a atual direção da FAP, com quem tenho
tido o gosto de trabalhar e colaborar de forma mais formal ou menos formal. Temos conversado sobre estas questões do ensino superior, as questões da empregabilidade. E as questões também, claro, da reforma e do que deve ser o ensino superior. Professor Carvalho Guerra, peço imensa desculpa, não o referi, porque não o vi aí atrás. Muito obrigado por estar presente, porque é sempre uma presença que de facto nos conforta, porque tem estado também connosco nestas... Eu também fui dirigente associativo, portanto estou à vontade naquilo que é o sentimento e fui dirigente associativo da Universidade Católica, e por isso estou perfeitamente identificado com aquilo que são as preocupações neste momento. Sou também professor no ensino, minha experiência no ensino politécnico, fui fundador e fui o primeiro administrador do Instituto Politécnico do Cabo e do Ave, onde fui também diretor da sua Escola Superior de Gestão. Neste momento não estou a exercer funções docentes, mas tenho exercido ao longo da minha vida, quer no ensino secundário, quer no ensino profissional, quer no ensino superior politécnico. Sou oriundo da Universidade Católica inicialmente e depois da Universidade do Minho. Corri duas instituições de ensino, duas grandes instituições de ensino. Tenho acompanhado na minha atividade profissional aquilo que é a dinâmica do movimento associativo ao longo destes anos todos, até porque tenho estado muito ligado às políticas de juventude do país. Em relação ao ensino politécnico, apenas dizer o seguinte: o ensino politécnico, o ensino superior em Portugal está assente num sistema binário. E entendo que uma das questões fundamentais para o ensino superior no futuro é que os dois subsistemas, o ensino universitário e o ensino politécnico, se afirmem na sua diferenciação, se afirmem no seu papel de relevo para a sociedade portuguesa, para o desenvolvimento, para a economia e também para a cultura e para a educação em geral. E acho que os dois subsistemas devem respeitar-se mutuamente, devem assumir a sua complementaridade, mas fundamentalmente devem fazer com que cada um deles se desenvolva, porque à medida que o outro se desenvolve, o outro se engrandece. Esta é a minha posição em relação ao ensino superior e ao seu sistema binário. Em relação ao ensino e em relação aos estudantes e o papel dos estudantes, estou totalmente de acordo com o Sr. Pró-Presidente do Politécnico, que esteve antes de mim, dizendo-lhe que, de facto, os jovens, os estudantes têm assumido a sua responsabilidade dentro do ensino superior. Eu costumo dizer várias vezes, ao longo das minhas intervenções, quer junto do sistema educativo, quer junto dos órgãos de governo, das instituições de ensino superior com quem tenho a oportunidade de contactar, que eu sinto uma revolução silenciosa que se passa dentro do nosso ensino superior. Essa revolução silenciosa, revolução pacífica, revolução construtiva por parte dos estudantes. Aquilo que eu acompanho, os estudantes estão a desempenhar o seu papel. Em relação à empregabilidade, em relação ao empreendedorismo, que é o grande desígnio nacional de todos nós e que, de facto, espero que não se transforme num clichê. Eu acho que nós vamos ser capazes de ultrapassar esse impasse. Fico contente, primeiro porque é um amigo, o professor Fontes de Carvalho, que assumiu agora uma nova pasta, que é nova para ele e é nova também dentro da Universidade do Porto. Não é só por ser adepto do Sporting Clube de Braga, mas porque efetivamente desempenhará um papel importante, e eu fico satisfeito porque também nos vai ajudar, eu digo nos vai ajudar o Instituto Português do Desporto e da Juventude, as organizações juvenis e de estudantes que existem dentro das universidades, dentro da Universidade do Porto, e que vem precisamente numa altura em que eu iniciei, a semana passada, um conjunto de visitas que vou fazer com os estudantes, claro, dando conhecimento sempre aos órgãos de governo das faculdades e das universidades por onde passar e pelos politécnicos, onde nós vamos tentar criar, isto surgiu de uma ideia que partilhei ali com o Ruben, aqui há
há um mês atrás, de fazermos aqui de mostrarmos a valia do movimento associativo e o investimento que o Estado tem feito no movimento associativo e sabermos que esse investimento está a ter retorno. Iniciei precisamente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto uma reunião com todas as organizações estudantis lá sediadas, precisamente para pensarmos numa agenda conjunta de promoção da empregabilidade dentro do ensino superior. Eu acho que o sistema de ensino superior deve também dar espaço para que os estudantes possam desempenhar o seu papel, a tal revolução silenciosa, porque eu acredito, e Sr. Professor, eu peço imensa desculpa, porque é também um desabafo e um desabafo positivo. Eu quero dizer que há quantidade e há qualidade de eventos em torno da promoção da empregabilidade, em torno da sua formação complementar para além, ou seja, a educação não formal, que as associações de estudantes têm sido, de facto, os grandes timoneiro. Aquilo que eu vejo, desde a apresentação de concursos de ideias, desde o desenvolvimento de projetos empresariais nas mais diversas áreas, mesmo inclusive na área da responsabilidade social tout court, eu acho que o retorno pode demorar algum tempo, mas não vai tardar. O de retorno vai-se fazer sentir, essa tal revolução silenciosa que falava. Por outro lado, queria dizer que essa agenda da empregabilidade que nós queremos construir é de facto algo inacabado, é sempre algo que trará sempre novos desafios e por isso mesmo aqui quero dar o meu testemunho e também dizer aos dirigentes da FAP, a todos os dirigentes das associações juvenis e estudantis que estão sediadas na Universidade do Porto, que certamente deram aqui um excelente contributo para esta moção. Quero dizer-vos que nós vamos conseguir vencer. E a construção do tal ensino superior do futuro é possível porque o sistema de ensino superior deve ser cada vez mais dual, ou seja, os jovens que entram para a universidade ou que entram para o Politécnico têm que ter cada vez mais, para promoverem a sua empregabilidade, o contacto com o mercado de trabalho, com a economia social, com toda a sociedade, com a cultura, com a política, com todas as dimensões da vida social. Por isso, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Manuel Barros. Eu convidava então agora a usar a palavra o grande impulsionador da Missão Global Permanente 2014, Rubén Alves, da Federação Académica do Porto. Eu começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa e anfitrião desta sessão pública da apresentação da Moção Global 2014, o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que tão amavelmente aceitou o nosso convite, Srs. representantes da Reitoria da Universidade do Porto, da Presidência do Instituto Politécnico do Porto, Presidentes de Unidades Orgânicas do Instituto Politécnico do Porto, diretores das Unidades Orgânicas da Universidade Católica Portuguesa do seu Centro Regional do Porto, administradora dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Porto, Sr. Administrador da Universidade do Porto, Sr. Presidente do ISCAR, presidentes das associações de estudantes e demais representantes das associações de estudantes, presidentes e outros representantes das federações e associações académicas e de estudantes, caros colegas, senhoras e senhores. Permitam-me começar estas curtas palavras na apresentação da Moção Global 2014 da Federação Académica do Porto, pelos agradecimentos que são devidos. Começo por agradecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa toda a disponibilidade com que aceitou o convite para estar aqui hoje nesta apresentação, oferecendo-nos uma análise sua, livre e sem restrições, como não poderia deixar de ser. Professor Marcelo, meu muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Agradeço também ao professor Afonso Vaz, não só por nos receber aqui no polo da Foz do Centro Regional do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, mas acima de tudo pelas diligências que pessoalmente realizou para tornar este momento possível. Agradeço finalmente a todos os presentes nesta sessão de apresentação, com uma nota especial para os dirigentes associativos que, direta ou indiretamente, ajudaram a construir este ponto.
Neste evento, apresentamos publicamente esta moção, debatida e aprovada pela Assembleia Geral da Federação Académica do Porto e intitulada Reformar para Progredir, propostas para um ensino superior com futuro. E antes de ouvirmos o professor Marcelo, gostava de vos deixar algumas ideias que o professor, querendo, pode também cruzar no que dirá sobre a moção. Em primeiro lugar, gostava de vos referir a razão que está subjacente a ter a FAP optado nos últimos 2 anos por elaborar uma moção global. Essa razão é a necessidade de pensar o sistema como um todo coerente e não cada questão separadamente, como se não tivesse ligação com as demais questões. Pensando desta forma o sistema de ensino superior, podemos ambicionar uma coerência de posições que mais dificilmente poderíamos atingir se pensássemos cada questão separadamente. Em segundo lugar, queria explicar-vos a razão do título da moção. Reformar para progredir, propostas para um ensino superior com futuro. Já não estamos num tempo em que chamar a um setor reacionário seja habitual. Por isso, vou substituir o adjetivo por conservador. O ensino superior português é provavelmente o setor mais conservador de toda a sociedade portuguesa. E é-o, apesar de, paradoxalmente, ter como missão principal a inovação, o espírito crítico, a abertura de ideias, a procura de novas formulações e a criatividade. De facto, muitas vezes dou comigo a pensar se não precisaríamos de um Ministro da Educação ou de um Secretário de Estado de Ensino Superior que fosse externo ao sistema. Dito de outro modo, que pudesse olhar o setor de forma livre, sem ideias feitas e de uma posição dentro do sistema para poder encontrar mais facilmente as suas deficiências. Fazer perguntas difíceis, mexer nos tábulos do meio e procurar disseminar um debate que realmente promova uma reforma do setor. Enquanto não vem tal governante que o promova, se é que alguma vez virá, não quer a FAP deixar de acreditar no debate necessário e nas reformas possíveis. É, aliás, esta moção global um contributo para esse debate. Para nós, este documento não é um guião de uma qualquer reforma, mas um conjunto de ideias coerentes com que partimos para o debate sobre a reforma fundamental que falta ao sistema. Assim, esta moção não é apenas um ponto de chegada de um consenso no debate interno da Federação Académica do Porto e das suas 27 associações de estudantes. É, sobretudo, um ponto de partida para uma discussão com os titulares de cargos políticos, quer em órgãos de soberania, quer nas instituições de ensino superior, quer ainda nas demais estruturas representativas dos estudantes, outras federações e associações académicas e de estudantes, com os profissionais do meio, docentes, investigadores e demais pessoal, com todos os estudantes de ensino superior e com a sociedade em geral. Em terceiro lugar, não queria deixar de enunciar como contexto as expectativas geracionais que temos. A maior parte da base social que estuda hoje no ensino superior pertence a uma mesma geração, coincidindo com a faixa etária dos 18 aos 25 anos e que tem características próprias. Antes de mais, é a primeira geração, em talvez mais de um século, que não espera viver melhor do que os seus pais. Questões como o desemprego jovem, a dificuldade de pirâmide de autonomização em relação ao agregado familiar, a pirâmide demográfica invertida, com o envelhecimento da população a tornar insustentáveis muitos dos mecanismos sociais que estavam instituídos, ou a dívida pública, que passaremos toda a vida a pagar, estão hoje perfeitamente definidas no nosso horizonte como constrangimentos. Mas cada vez mais deve também esta geração perceber que não somos espectadores dos fenómenos sociais e políticos que nos rodeiam e nos afetam. Para mim, esta é a geração que tem de, desde já, começar a pensar em soluções para estas questões. É a nossa geração, tantas vezes reconhecida como uma geração mais qualificada de sempre, uma geração mais cosmopolita, mais globalizada, mais ligada ao mundo, que tem de começar a fazer as escolhas que tardam a ser feitas no nosso país. A começar a responder às questões fundamentais como: economicamente, queremos ser um país com uma produção baseada no conhecimento ou baseada em baixos salários? Ou socialmente, queremos ser um país com menos desigualdades e maior proteção social? Ou queremos ser uma sociedade mais individualista e menos coesa? Esta geração, apesar de se defrontar dia a dia com a dificuldade no acesso à profissão, a começar pelas profissões reguladas, cujas carreiras estão cada vez mais afuniladas, tantas vezes apenas por mero protecionismo dos profissionais já existentes, apesar de demasiadas vezes ser pressionada para procurar no estrangeiro as oportunidades que em Portugal escasseiam,
apesar de não ter politicamente a devida voz proporcional à responsabilidade da tarefa que desde já sabe que carregará aos ombros, é esta geração, dizia, que tem de começar a sentir a responsabilidade e cumprir essa responsabilidade de intervir no espaço público, influenciando e corresponsabilizando-se pelas escolhas coletivas que fazemos. Finalmente, e antes de passar a palavra ao nosso ilustre orador, queria focar 2 ou 3 temas contidos na moção que mais nos preocupam como linhas prioritárias na reforma. A rede de ensino superior não pode continuar a ser a confusão que tem sido nos últimos 20 anos. E pior do que isso, não pode o ensino superior continuar a desperdiçar as oportunidades que tem para se reformar. Só na última década devia tê-lo feito a quando da adaptação ao processo de Bolonha, ou depois a quando da aprovação do regime jurídico das instituições de ensino superior e das adaptações secretárias ao regime, ou pelo menos nos últimos 3 anos, durante o programa de ajustamento económico ou financeiro. Pelo contrário, não se aproveitou estes momentos para fazer uma reflexão e introduzir organização e princípios na rede. Desde logo, no que toca à binariedade, ensino universitário e ensino politécnico, continua por explicar a que tal nível existe essa binariedade institucional, de unidade orgânica ou de ciclo de estudos, e em que consiste na prática tal binariedade e com critérios diferenciadores. Ao mesmo tempo, a rede tem de ser organizada a partir das instituições com coragem, percebendo a mais-valia que pode advir do trabalho conjunto a realizar, por exemplo, em consórcios. O Governo tem em ambas as matérias um papel fundamental, quer facilitador da intervenção na rede, quer aprovando a regulamentação da figura do consórcio que verdadeiramente promova as vantagens da proximidade entre instituições. O financiamento do sistema e o sucessivo incumprimento da lei de bases do financiamento do ensino superior é também um problema central do sistema. Não podemos continuar sem a predefinição de uma fórmula de financiamento a constar em portaria que torna o financiamento institucional previsível e assenta em critérios objetivos. Defendemos a urgência da definição dessa fórmula que tem de refletir claramente o que se pretende incentivar e deve conter parcelas objetivas, garantindo a estabilidade do funcionamento das instituições de ensino superior. Não podemos construir esta fórmula de financiamento à portuguesa, isto é, da frente para trás, primeiro escolhendo quanto vai calhar a cada um e depois inventando a fórmula mágica que dê esse resultado. O abandono escolar e a ação social são pontos incontornáveis nas nossas preocupações. O Governo previu, no âmbito dos fundos europeus afetos ao Garantia Jovem, um programa que denominou Retomar e que pretende financiar o regresso ao ensino superior por estudantes jovens que o abandonaram. Colocando nossas esperanças no sucesso do programa, cuja regulamentação está prestes a ser publicada, não podemos deixar de sublinhar que os apoios financeiros deste programa têm de ser comparados com os existentes no âmbito da ação social e que dessa comparação resulta uma conclusão óbvia. A implementação do Retomar tem de ser acompanhada por uma revisão do sistema de ação social. Além das situações de abandono por insuficiência financeira, é preocupante a redução do número de candidatos ao ensino superior, como resulta, na minha opinião, da conjugação das dificuldades financeiras com o discurso de que o ensino superior não compensa. Esta é uma falácia largamente propagada na opinião pública, mas todos os números de desemprego mostram o contrário. A taxa de desemprego de quem tem formação superior é metade da taxa de desemprego geral. E os desempregados com qualificação encontram um emprego mais rápido do que os não qualificados. Queria terminar deixando ainda 3 ideias simples, mas, quiçá, revolucionárias sobre a carreira docente. Porque não cada docente e investigador poder dedicar-se àquilo que gosta e quer de facto fazer, concentrando uma porção do seu tempo mais na docência ou mais na investigação, conforme o caso. E por que não defender uma alternativa real aos cortes salariais nominais, reestruturando as carreiras, criando perfis diferentes, com os consequentes ganhos de eficiência, como o aumento do número de horas letivas? E para quando uma verdadeira formação e avaliação pedagógica dos docentes? Deixo estas questões para terminar. Para nos falar sobre a moção global e sobre todas estas questões, é com muito gosto que ouviremos o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Muito obrigado. Caríssimo amigo, Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, queridíssimo amigo, muito obrigado, primeiro, pela sua anfitrionia e, por outro lado, pela sua insistência, que foi largamente responsável pela minha presença aqui.
Depois queria cumprimentar, na pessoa das personalidades e alguns deles muito amigos, e outros, sobretudo, quais amigos, pelo facto de sermos consórcios do Braga, relativamente ao qual não estou tão otimista assim com o Sérgio Conceição, estaria mais feliz com o Espírito Santo, mas não interessa, as coisas são como são. Queria naturalmente cumprimentar a Universidade do Porto, o Politécnico do Porto e o Instituto Português de Desporto e Escotilho. Uma referência ao professor Carvalho Guerra, ele já saiu para outro evento, mas foi muito simpático ter vindo aqui ao seu próprio auditório. Não há nada como ser-se uma lenda viva. Quer dizer, deixar um lugar na história e andar-se a passear pela própria história. É um grande momento não acontece, nós somos homenageiros mortos, temos um vivo que pode estar no auditório com o próprio nome. É uma coisa muito importante. É com muita alegria que aqui estou, agradeço o convite, e uma alegria dupla por isto, e cumprimento em particular a Federação Académica do Porto, pelo convite, pela persistência e pela amizade da solicitação. Mas estou aqui muito à vontade, primeiro porque fui professor da Universidade Católica Portuguesa. E nessa qualidade, aqui vim várias vezes para aulas ou para provas académicas com muito participante. Sou doutor honoris causa pela Universidade do Porto, onde fui fundador da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e onde exerci funções duradouras, primeiro na Comissão Instalatória e depois no Conselho Científico. Só não tive o prazer ainda, já comuniquei, de conhecer o Politécnico do Porto, é uma lacuna na minha vida, não posso morrer sair ver onde fica o Politécnico do Porto e outras instituições de ensino superior aqui no Porto. E naturalmente cumprimento também o ativismo e o sentido político do meu amigo e responsável aqui norte-ano do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Ora bom, se me permitem, vou-me sentar, porque eu tenho aqui vários tópicos para desenvolver e tenho que acompanhar os tópicos, porque eu preparei isto como se fosse uma arguição de uma tese académica.